Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou o Rogério Liani e hoje nós estamos recebendo aqui o Bruno, que eu não vou falar, Boblowski. Bruno Boblowski, que é fisioterapeuta, e ele se intitula como Bruno Fisioterapeuta, candidato a vereador pelo Rede Sustentabilidade. Agora eu acertei. É isso, Bruno? É isso mesmo. Bruno, seja bem-vindo. O espaço é pra gente poder falar, pra poder debater as tuas ideias, pra poder ver o que tem de melhor. Eu costumo dizer aqui, eu nunca falei isso aqui, acho que no ar, Bruno, mas eu costumo dizer o seguinte, a minha intenção aqui imagina com que cada candidato, se a gente espremer, o que de suco ele dá. Então é esse o nosso interesse. Não é saber o que você tem de agressividade, nada disso. É saber o que o Bruno tem de melhor para entregar, para ser um representante da nossa cidade. Então, seja bem-vindo mais uma vez e vamos para o nosso bate-papo. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade. Acho muito interessante essa ideia de vocês, essa mensagem que você colocou, realmente tirar o suco do vereador. E eu acho que isso é muito importante, porque, na verdade, eu acho que as pessoas já estão cansadas de ver aquela agressividade, um falando mal do outro e acaba não expondo seus verdadeiros pensamentos. Estou aqui hoje de coração aberto para a gente conversar realmente e eu tentar expor um pouquinho mais do que eu posso, do que eu já fiz pelo município de Cascavel e pretendo fazer ainda mais como candidato a vereador. Cara, que sensacional, porque o pensamento é esse mesmo. Então, vamos lá. Pra gente começar, eu gosto sempre de olhar e colocar a gente na mesma página. Eu queria saber como é que é o Bruno antes dele ser, apesar de todos nós sermos agentes políticos, como é que é o Bruno antes de ser um agente político, de estar envolvido, estar com a camiseta da política no coração, na alma, entendeu? Como é que era o Bruno antes? Você decidiu fazer fisioterapia? Me conta a tua história. Então, a minha história, na verdade, ela sempre meio que me direcionou para a questão da saúde. Meu pai e minha mãe sempre trabalhadores, sempre dedicando sua vida para os filhos. Sou eu e mais 2 irmãos. E aí, desde a época do colégio, minha mãe e meu pai sempre com problemas de saúde, dificuldades de atendimento, que a gente vê até hoje. E aí, numa conversa uma vez com a minha mãe, ela falou, por que você não faz alguma coisa na área da saúde? E eu comecei a pensar algumas coisas, comecei a fazer um estágio na época da escola, comecei a conhecer um pouco sobre a fisioterapia e me encantou. E aí eu decidi, eu acho que a fisioterapia é uma coisa bacana. E comecei a amadurecer essa ideia. Aí, o meu pai ficou doente, ele com problemas de hipertensão, diabetes, ele acabou tendo um pico muito severo, acabou perdendo os rins, ficou um paciente renal crônico, passando por hemodiálise, anos de sofrimento, saúde pública defasada. E nesse mesmo período, minha mãe sempre me incentivando, você vai se formar em fisioterapia e você vai atender pelo SUS, para que as pessoas que não têm condições de pagar tenham atendimento e você vai fazer esse tratamento digno para essas pessoas. E aí eu entrei na faculdade, na UniOeste, isso no ano de 2010, entrei na UniOeste, aí todo esse tempo na faculdade, tendo esse atendimento pelo SUS, pessoas com mais dificuldade, as pessoas com deficiência também começou a entrar bastante na minha vida. E aí, nesse período, eu comecei a ter o contato com a saúde pública. Fiz fisioterapia, me formei, fiz residência em seguida, uma especialização, 2 anos em fisioterapia hospitalar, fiz terapia intensiva, uma pós-graduação também. E aí adentrei no serviço público. Passei no concurso da Secretaria de Saúde do Estado em 2016 e desde então trabalhando pelo SUS. Trabalhei em unidade de terapia intensiva, tanto no hospital universitário como no hospital de retaguarda, que foi ali que, digamos assim, eu tive um start realmente para as dificuldades do público, né? Foi bem no período da pandemia. Então eu trabalhei 2 anos na UTI Covid, conhecendo histórias, acompanhando muita tristeza, muitas pessoas que morreram, muitas pessoas que eu pude ajudar. E nesse mesmo período aconteceu mais uma tragédia na minha família. Meu pai e minha mãe faleceram de Covid. Nossa. E eu não pude tratava tantas pessoas e meu pai e minha mãe que precisaram ali, eu não consegui. E aí isso acabou mexendo muito comigo. Chegou um momento que eu pensei em largar. Pensei, não é mais pra mim. Vou fazer outra coisa da minha vida. Eu vou fazer outra coisa, isso aqui não dá. E aí, novamente, eu peguei um período de férias, de afastamento, debatendo comigo mesmo. Minha mãe me veio várias vezes com aquela mesma frase, você vai trabalhar pelo SUS, você vai ajudar as pessoas.
Eu decidi continuar. Aí, então, comecei a trabalhar um pouquinho mais com a gestão, trabalhando na regional de saúde, tendo convívio Ainda como concursado, ainda né? como concursado, né? E aí, nesse momento, na regional de saúde, várias pessoas chegam ali todos os dias. Como que tá a fila? Vai demorar para eu consultar, meu filho, minha mãe tá esperando por uma cirurgia, tá esperando por um atendimento, já faz 2, 3, 4 anos, e a gente vai olhar, as filas só aumentam, as pessoas não têm acesso, e aí eu penso, cansado de reclamar, porque eu acho que todo mundo tem essa mania, tá muito ruim, ninguém faz nada, tá, mas e a gente? O que a gente tá fazendo para mudar, né? E aí eu comecei a me envolver mais com a gestão, virei conselheiro municipal de saúde, participando do Conselho Estadual de Saúde, na parte de orçamento e finanças, entendendo como funciona a transferência de recursos para a saúde, como são os projetos de todos os municípios da regional para investimento em saúde. E aí, conversando com algumas pessoas, começaram a me questionar, mas por que você não entra nesse meio realmente para tentar mudar essa realidade? Para fazer a diferença. Exatamente. Até o diretor da regional acabou se tornando um grande amigo. Ele falou, cara, vamos lá, tenta ir entrar na política, você tem umas ideias boas, você sabe como funciona a engrenagem, por que tem muitas dificuldades, às vezes por uma falta de gestão em pequenas coisas que podem ser ajustadas. Eu falei, realmente, eu acho que dá. Conversei com alguns familiares, alguns amigos, tive um apoio muito grande. E aí entramos aí. Hoje somos candidatos a vereador e ouvindo sugestões, trabalhando junto com a população para tentar mudar essa realidade. O Rede, o partido Rede Sustentabilidade, ele é um partido que está com coligação nacional. Como é que funciona isso? Isso, eles têm uma coligação com o PT. Com o PT. Isso. Então os 22 candidatos, eles são da chapa inteira, eles podem ser ou do Rede ou do PT, é isso? Rede, PT e PSOL. Entendi. É uma coligação grande, aí temos os candidatos de cada um. No caso, o nosso Rede, a gente não tem nenhum candidato a prefeito dentro do nosso partido. Mas estão apoiando. Aí a gente acabou fazendo uma coligação e estamos junto com a professora Lilian. Que legal. Show de bola. Entrevistamos a Lilian aqui, foi uma entrevista muito, muito boa. Não sei se você assistiu. Sim, a professora Lilian tem umas ideias sensacionais. Uma pessoa muito ela fez umas coisas muito bacanas como vereador, mas infelizmente ela estava meio sozinha, né? Então ela acabou brigando, mesmo assim conseguiu umas coisas muito bacanas. E aí a gente tá junto com ela nessa aí. Que legal. Você contou a tua história, contou por que você decidiu entrar na política. Por que o Rede? O Rede, muito do que eu penso, a gente precisa, antes de querer melhorar as coisas, a gente precisa não estragar o que a gente já tem de bom. E a Rede Sustentabilidade, ele bate muito nisso, na questão de sustentabilidade. De manter o nosso ambiente agradável, de ter um espaço público arborizado, tentar ver a nossa cidade de uma forma mais limpa, então defender nascentes, e tudo isso acabou me direcionando o que a gente precisa fazer, melhorar a situação, mas não piorando outras, que infelizmente a gente vê muito desenvolvimento acaba às vezes pecando em alguns pontos que a gente precisa de uma atenção maior. E aí a Rede, por ser um partido novo em Cascavel também, é a primeira vez que a gente tem candidatos a vereador nesse partido. O partido é pequeno, ainda a gente tem dificuldades financeiras, não temos estrutura. Então, junto com o nosso presidente, que é o Toninho Frentista, ele também é candidato a vereador, né? Aí a gente acabou debatendo muitas coisas, ele me chamou para fazer parte desse início da Rede no município de Cascavel, e a gente pretende fazer com que esse partido cresça. Até para montar a diretiva, né, que é necessária para poder fazer alguma coisa, né? Exatamente. Que legal, que bacana, viu, Bruno? Bruno, vamos lá, você é da área de saúde e estudou a fundo pela tua história, você estudou a fundo como é que funciona o SUS, as demandas, E assim, sempre que vem as pessoas aqui, eu já vi alguma coisa, já ouvi alguma coisa referente ao SUS, e o SUS tem um modelo de atendimento que é o BS, depois o SF, e depois você vai saber melhor do que eu sobre isso, né? O SF e tudo mais sobre isso. E aí as pessoas vêm aqui e falam,
eu acho que a gente precisava ter mais médicos lá na UBS. Ah, mas não cabe, porque isso cabe na USF, que é diferente. Então, para cada USF, você precisa ter 3 UBS. Então, tem um negócio assim. Primeiro, eu queria que você contasse, nos ensinasse, porque esse podcast também tem isso, tá? De a gente poder ensinar sobre isso, do que é permitivo, o que tá no cronograma do SUS. O SUS, para quem não sabe, é o melhor programa de saúde do mundo. Se ele fosse aplicado na íntegra, em todos os locais, não teria para bater. Ele seria o melhor programa de saúde do mundo. Eu sou um defensor do SUS, assim, com unhas e dentes. O que acontece é que, às vezes, as cidades, o estado ou o próprio país não consegue aplicar o SUS da maneira como ele precisava ser aplicado. Então, conta pra nós como é que funciona, como é que tá Cascavel nisso tudo e o que a gente pode fazer pra melhorar. Jóia. Excelente. É uma pergunta bem abrangente. Excelente mas aí... colocação, excelente colocação. Eu, assim como você, eu sou um defensor do SUS, assim, eu brigo quando eu vejo alguém falando mal do SUS. A minha história já vem, né, na saúde pública, sempre defensor do SUS, sempre trabalhei na saúde pública. E o modelo do SUS realmente é uma coisa espetacular. Se a gente pega a lei da saúde, do SUS, e olha para ela, você entende, você pensa, meu Deus, isso aqui é a perfeição. Se a gente conseguir aplicar tudo que tem aqui dentro, a gente vai conseguir resolver os problemas de saúde de toda a população. Ontem, inclusive, foi o dia, né, o aniversário do SUS, né, muito bacana. Então, mais um ano de lutas aí. E como todo defensor do SUS diz que o SUS é um modelo a ser construído diariamente. Então, não vai chegar em nenhum momento que a gente vai dizer, tá pronto, é isso aqui. A gente deve ir construindo. E quando a gente fala em SUS, eu acredito que uma principal deficiência que acabou se perdendo, que era uma coisa antes do SUS, e hoje acaba fortalecendo novamente, que é a questão hospitalocêntrica. O que é isso? Antes da gente ter o SUS, a gente tinha lá o INAMPS, o INPE, enfim, né? Onde era focado na doença. Então a pessoa ficava doente, a gente tinha um hospital... Curativo, tratamento curativo. Isso, internava a pessoa lá, na medida do possível tratava, a pessoa voltava para casa ou morria na maioria das vezes. E hoje a gente vê que não só Cascavel, mas a maioria dos municípios, quando você vai debater saúde com a gestão, enfim, né, como eu falei, eu sou conselheiro municipal de saúde, a gente discute saúde o tempo todo. O que a gente ouve? A gente precisa de mais vagas de hospital. A gente precisa de mais uma UPA. E, sinceramente, quando a gente pensa em saúde, não é esse o foco. Isso a gente está pensando na doença. Então a pessoa já adoeceu, ou seja, todo o nosso processo já falhou. A gente não conseguiu cuidar dessa pessoa para que ela não ficasse doente. E aí ela ficou doente, ela precisa do hospital. O HU, por exemplo, uma vez eu vi uma fala muito forte que eu achei do nosso secretário estadual de saúde, que ele falou, a gente sempre buscando recursos, e ele disse, o HU é um poço sem fundo. Quanto mais a gente tivesse dinheiro, mais dinheiro precisa. E é pura verdade. Sim. Recentemente abriram-se 150 leitos novos no HU. E parece que não mudou em nada. Se hoje a gente vai lá, os corredores continuam cheios, as macas cheias de paciente nos corredores, nas rampas de acesso, enfim. E se a gente aumentar 150 leitos, vai encher de novo e vai continuar cheio. E essa não é a visão do SUS. A visão do SUS é que a gente faça uma saúde preventiva, principalmente. E como que fazemos isso? Melhorando as estruturas das unidades básicas de saúde. Por quê? Como você questionou, às vezes a gente fala, tem consulta, não tem consulta médica, ou tem consulta médica. A gente ouve nas discussões também que hoje o Cascavel consulta 3, 4, 5 mil pessoas por dia em consulta médica. Só que aí qual é o problema? Digamos que dessas 5 mil pessoas, 50 o médico encaminha para fisioterapia. Adivinha só? Não temos fisioterapia na unidade básica de saúde. Sim. 100 são encaminhados para psicologia. Mas poderia ter. Poderia ter. É nesse ponto que eu quero chegar. Tá. Encaminha 100 pessoas para psicologia. Precisa de um acompanhamento. Não temos psicólogo na unidade básica de saúde para dar atendimento à população. Não temos educador físico para promover uma atividade de saúde, um exercício físico. Não temos quase acesso a nutricionistas que poderiam pegar os grupos de risco, obesos, diabéticos, hipertensos, fazer um tratamento preventivo, orientando a alimentação saudável, passando uma dieta para essa população. Esses mesmos pacientes
poderiam ser inseridos numa atividade de saúde, num exercício físico, numa caminhada, enfim, várias possibilidades. E a gente pode fazer isso. Sim. A gente precisa inserir equipe multiprofissional nas UBSs. Porque a saúde não se faz apenas com o médico. Não basta a gente consultar, porque como eu citei o exemplo, É só curativo. o médico vai consultar e vai te encaminhar, e aí? Hoje as filas do município é imensa para tudo. Para atendimento de fisioterapia, 5 a 6 meses. Para psicologia, aí vai mais ainda, né? Então, hoje, se a gente entra no portal da transparência do município, a gente consegue acessar todas as filas. Uma simples busca lá. Aí, recentemente, eu fiz essa busca na questão da saúde mental, né? Pós-pandemia, aí, a saúde mental acabou pegando muito a nossa população. Sim. Então, a gente vê essa dificuldade. E aí, se você entra lá na fila de espera, você vai ver a pessoa lá, encaminhamento para psiquiatra, por exemplo, desde 2020, escrito urgente. Aí você pensa, urgência, em 2020 a pessoa ainda não foi atendida. O que aconteceu com essa Nossa. pessoa? Né? Ela se matou? Ela teve Ou um ela foi agravo? pro sistema particular. Ou ela foi pro sistema particular? Ou essa pessoa... A gente nem sabe mais o que está acontecendo. Essas filas são gigantes. E eu creio que a gente pode montar dentro do município uma equipe para fazer um levantamento realmente dessas filas. Como que está essa situação? Porque, como eu te falei, você acha que uma pessoa que estava lá com pedido urgente em 2020, nós estamos em 2024, o que aconteceu com essas pessoas? Né? Elas não tiveram atendimento. Ou seja, a tua proposta é que a gente faça um estudo detalhado para saber como é que estão essas consultas. Porque se fala muito agora que nessas últimas 2 semanas a gente está falando bastante das cirurgias eletivas que retornaram, né? Uhum. Que elas tinham sido paradas, não sei quando, Uhum. mas agora elas retornaram. E aí a gente tem também as consultas de especialista, psicólogos, psiquiatras, sei lá, neuro, qualquer coisa Uhum. assim, né? Então, essa demanda, a tua proposta inicial é que a gente faça um estudo geral para saber como é que tá e qual a demanda a gente tem. Isso, tem como eu sou da regional de saúde, eu acompanho 25 municípios. Tá. Então, a gente já pôde ver algumas experiências exitosas em outros municípios, como, por exemplo, a criação de uma equipe de matriciamento. O que é isso? É uma equipe que vai fazer exatamente esse levantamento. Qual que é a necessidade, qual que é a urgência. E aí, às vezes, fazendo esse levantamento, a gente identifica que, por exemplo, esse paciente ele nem necessita da consulta do psiquiatra. Ele precisa de um acompanhamento psicológico. Que se a gente tiver um psicólogo na unidade básica de saúde, ele vai fazer o acompanhamento dessa pessoa. Já resolveria. Junto com o assistente social, vai ver como que está a situação dessa família, né? Se precisa de algum auxílio em mais alguma coisa. Então, as filas de espera do município, a gente tem propostas. Por exemplo, uma coisa que eu defendo muito, eu sou da área da saúde, mas eu gosto muito de ciência. Então, sempre, desde a minha época de faculdade, fazendo trabalhos, pesquisas, e eu gosto que tenha comprovação do que eu estou fazendo. Porque, infelizmente, hoje, não só Cascavel, mas isso vem de nível federal. Muitas terapias e tratamentos que são ofertados pelo SUS não têm respaldo científico nenhum. Alguns, inclusive, comprovado que não funcionam. Caramba. E esses tratamentos são oferecidos. Ou seja, a gente está desperdiçando recurso com tratamentos e terapias que não funcionam, normalmente terapias caras, que precisam de contratação de profissional, de ambiente, de materiais. Então pensa todo esse recurso sendo desperdiçado com terapias que não funcionam. Além disso, a pessoa que está recebendo esse tratamento, ela não vai melhorar, óbvio, porque o tratamento não funciona. Então pensa, se todo esse recurso fosse direcionado em coisas que realmente funcionam, a gente conseguiria diminuir as filas de espera, dar um tratamento de verdade a essa população, né? Então essa comissão faria o quê? Um levantamento de todas as terapias e tratamentos que são ofertados hoje. Aí a gente vai verificar, não, isso aqui não tem respaldo científico, isso aqui não funciona, então isso aqui vai ser tirado. E vamos direcionar esse recurso para coisas que funcionam. Então quando a gente ouve que não há recurso, é uma coisa muito variada. Primeiro, a gente tem um recurso grande, né? O obrigatório do município é colocar 15% do PIB
dentro de investimentos em saúde. Mas o Acho que é município, 25, mas se o não me engano. município põe mais, 25, Sim. 30. Até pela necessidade, né? Exatamente. Só que o grande problema é de que forma está sendo colocado? Em coisas que não funcionam, aí fica difícil de resolver, né? Sim. Então, essa comissão faria esse levantamento só com aprimoramento do recurso, sem novos recursos, a gente já conseguiria resolver grande parte dos problemas. E aí, quando eu falei da inserção dos profissionais na UBS, o que a gente ouve? Eu já questionei isso no Conselho de Saúde. Ah, mas o nosso município não pode criar cargos. Isso é verdade. A gente tem uma lei de cargos e salários no Sim. município. Só que toda lei, ela pode ser revista, né? Então, eu gostaria de propor uma revisão dessa lei de cargos e salários, para que a gente consiga valorizar mais os profissionais que a gente tem hoje e contratar mais profissionais. Aí a gente consegue fortalecer as unidades básicas de saúde, investir o recurso mais na atenção primária, né? Quando você citou a questão da divisão do SUS, é exatamente isso. É como se fosse uma pirâmide. Sim. Na base a gente tem a atenção primária, que são todas as consultas médicas de rotina, né? Os acompanhamentos de fisioterapia. Aquela primeira passagem, assim, né, da Isso, pessoa. quando a pessoa vai chegar no Isso. atendimento. Aí a gente tem a atenção secundária, que já é um pouco mais complexa, alguns exames, alguns atendimentos com especialistas, e a atenção terciária, que daí já é a parte hospitalar de alta complexidade, Sim. que é onde hoje mais de 90% do recurso da saúde é gasto com atenção terciária, porque é caro, um hospital, uma cirurgia, né? E eu queria mudar essa visão para que a gente tente inverter isso, para que a gente tenha uma atenção primária mais forte e prevenir que a pessoa fique doente. Aí ela não vai precisar enfrentar UPA lotada, ela não vai ter dificuldade num hospital lotado. Bruno, então assim, ó, nós temos um assunto que está sendo muito falado ultimamente. Aqui no podcast teve várias pessoas que falaram, que propuseram isso, inclusive, que é sobre o hospital municipal. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que Cascavel ela é um centro médico nacional hoje, né? Nós temos o UPK, que é um hospital de referência, o CEON, que é um hospital de referência no tratamento de câncer. O UPK está se tornando um hospital de referência não apenas em câncer, mas em outros tratamentos, com transplante de fígado e outras coisas que eles têm lá. Nós temos o Hospital de Olhos, que são hospitais particulares que nós temos aqui na cidade, clínicas particulares, são famosíssimas no Brasil inteiro, mas que trazem. Então, acho que foi feito um trabalho no passado, nos anos 80, anos 90, foi feito um trabalho muito forte para que Cascavel se tornasse esse centro médico. Os médicos de Cascavel são muito unidos e tem uma associação médica muito bem politicamente posicionada, por isso. Mas eu sinto que hoje, minha filha tem 1 ano, eu sinto que Cascavel necessita de um hospital, mais hospitais infantis. Hoje nós temos apenas o São Lucas particular e nós temos a UPA pediátrica, só. Uhum. Eu acho que é pela quantidade de crianças que nós temos na cidade e tudo mais, que nascem todos os anos, enfim, tudo isso. E aí entra sempre essa discussão do que fazer, e aí muita gente fala, existe a ideia do hospital municipal, isso já tem projeto, já tem local definido, isso, já tem aquilo. Me fala lá, como é que é essa história do hospital municipal, como é que Cascavel pode efetivamente fazer para esse hospital municipal sair do papel, e qual que é a tua opinião sobre o assunto? Joia, sensacional. Cara, eu gosto muito de debater essa questão de hospital. Eu já fiz uma leve introdução aqui, já falei um pouquinho do que eu penso, mas assim, quando a gente fala em hospital, é muito bonito. Vamos construir um hospital. Um hospital é um recurso gigantesco, né? Digamos, por exemplo, que o governo federal arque com esse hospital municipal. A gente já viu propostas há pelo menos umas 3, 4 candidaturas atrás de vamos fazer o hospital municipal, vamos construir o hospital municipal. Já tem a verba aprovada. É isso, é só eu entrar lá que já vamos começar a construir. Só que quando a gente para realmente para pensar, como eu te falei, pode vir a verba, vamos construir o hospital. Digamos que construímos o hospital municipal. E aí? A gente vai precisar de profissionais lá dentro, a gente vai precisar de todos os custos dentro do hospital, que é um custo gigante. Quando a gente fala em município de Cascavel, eu acho que você falou que tem uma criança pequena, eu também tenho. Quando a gente precisa de uma UPA pediátrica, por exemplo, a gente chega lá, a gente vê que a gente não tem profissional na UPA. Então você pensa como seria profissionais para um hospital municipal. Sim. Contratação
gigantesca de vários profissionais, de equipes de limpeza, de equipes de manutenção. Então a manutenção é altíssima. E quando a gente fala do hospital municipal, mesmo que consiga alguns recursos, a maioria da despesa fica por conta do município. Sim. Principalmente com o pessoal, que é a maior preocupação. Principalmente com o pessoal. Porque não pode gastar muito, senão passa o teto orçamentário. Exatamente. E a gente já vê essa dificuldade hoje, como eu citei anteriormente. A gente não tem profissionais hoje na unidade básica de saúde. Sim. Então, como que a gente vai fazer para conseguir suprir a necessidade de um hospital municipal? Então, quando me questionam se eu sou a favor ou contra, de maneira nenhuma você contra um hospital. Claro que sim. O hospital a gente sabe da importância. Só que quando eu penso Cascavel, a gente tem hoje o Hospital de Retaguarda, que é um hospital municipal. Hoje ele é administrado pelo Consamu, mas o município de Cascavel injeta verba, auxilia na administração. Então eu penso que, de repente, o maior investimento no Hospital de Retaguarda, que hoje já tem uma estrutura... Que era o antigo Hospital Santa Catarina, né? Isso, antigo Hospital Santa Catarina. Então, se a gente fazer um investimento maior nessa estrutura, que já tem... Hoje a gente já tem todos os profissionais lá trabalhando através do Consamu. Então, fazer uma reforma, né? Realmente implementar o centro cirúrgico, agora está em reforma, inclusive. A gente conseguiria atender uma demanda muito grande. A questão das cirurgias eletivas, um ponto que você tocou. Temos pessoas aguardando por uma cirurgia simples de hérnia, 5, 6, 7 anos. Né? Então, uma cirurgia simples que poderia a gente pegar esse hospital, fortalecer para que ele atenda o nosso município e diminua as filas, consiga fazer essas cirurgias eletivas, para que realmente a pessoa precisa de uma vaga de hospital, a gente tem. Porque realmente, na minha visão, construir um hospital novo, infelizmente, não é viável. Não é viável por esse ponto que eu citei. O grande quantidade de investimento e a questão da gente ter o Hospital de Retaguarda hoje, que se a gente fizer um investimento... Naquele local? Ali, a gente consegue evitar muita coisa. Quanto custa para fazer um hospital? Uns 100 milhões? Olha, é por volta desse valor aí. Então, se você pegar 100 milhões e investir no Hospital de Retaguarda, você consegue estruturar muito mais. É uma coisa que eu sempre pensei. Se alguém chegasse pra mim e falasse, você tem 100 milhões pra construir o hospital, porque a maioria dos recursos que vem é destinado. Sim. Né? Então tudo bem. Então eu vou pegar esses 100 milhões e vou construir o hospital. Agora, se falasse, você tem 100 milhões pra investir em saúde. Sinceramente, a construção de um hospital ia ficar em segundo plano pra mim. Eu ia pensar em fortalecer esse hospital de retaguarda, pensar em fortalecer as atenções primárias, que, como eu falei, se a gente prevenir que as pessoas adoeçam, eles não vão precisar do hospital, entende? Então, a minha defesa sempre vai ser a saúde pública. Eu tenho certeza que se a gente tiver uma saúde pública forte, uma atenção primária forte, os hospitais que a gente tem hoje conseguiriam dar conta. Para você que está assistindo o programa, porque gostaria de fazer uma explicação. O Bruno falou que o dinheiro já vem destinado. Quando a gente recebe um investimento, seja do governo federal, seja do governo estadual, imagina que aquele dinheiro ele venha com uma etiqueta falando assim, você tem que gastar esse dinheiro nisso. Imagina que, vamos imaginar de uma maneira muito lúdica, que como se a prefeitura pegasse aquele dinheiro, colocasse dentro do envelope e escrevesse hospital municipal, e ele só pode pagar despesas na estruturação daquele hospital, não pode pagar despesa com pessoal referente àquele hospital especificamente. Pode contratar uma empresa para poder fazer a construção, para poder fazer isso, para fazer a licitação, mas não pode gastar para contratar um médico. Sobrou dos 100 milhões, sobrou 10 milhões, então vamos gastar isso aqui para manter a base, o orçamento de departamento pessoal por um ano. Não pode fazer isso, esse dinheiro vem etiquetado para a construção do hospital. Acho importante explicar isso, porque às vezes a pessoa não sabe o que é o dinheiro destinado para isso. É isso, Bruno, eu expliquei certo? É isso mesmo. Quando a gente fala em recurso público, tudo vem destinado. Etiquetado. É como você falou. Chega o dinheiro na mão com a etiquetinha. Despesa para construção de uma UBS. Então esse dinheiro sobrou, não importa. É para aquilo. Eu não vou poder... sobrou aqui, eu vou usar para comprar medicamento. Não posso. Ele devolve... Ou devolve ou utiliza para aquilo. É exatamente isso. Ou faz um upgrade no projeto, qualquer coisa assim. Isso, é exatamente dessa forma que ocorre. Então, algumas verbas, a maioria delas vem dessa forma. Exceto algumas quando vem, no caso que eu citei, despesas da atenção primária.
Aí sim, aí o município pega esse valor e ele pode administrar dentro da atenção primária em saúde da forma que ele achar necessário. Fechou. Falamos sobre o hospital municipal, falamos sobre o hospital municipal, as UBSs. Tem mais duas coisas que você colocou aqui que eu achei, você falou de maneira muito superficial. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho nisso daí, que é a criação de uma comissão de ciência em saúde. O que é essa comissão de ciência em saúde? Você falou um pouquinho sobre aquela história, para quem está acompanhando, aquela história de eu vou pesquisar para saber o que de fato é um tratamento eficaz contra aquela doença, contra aquela tratamento específico. Isso. Então, hoje, se a gente pega desde um medicamento, é lançado um medicamento no mercado. Esse medicamento ele já passou por vários estudos, né? Desde em animais até com humanos, ver tudo, legislação, se é permitido ou não é, até ele chegar na prateleira como um tratamento que funciona. Então, isso é muito detalhado. E isso a gente tem para todos os tratamentos. Quando a gente fala de um exercício físico para dor lombar, por exemplo, existem vários estudos onde as pessoas pegaram determinada quantidade de pessoas, fizeram um estudo totalmente científico para dizer esse tipo de exercício funciona para esse tipo de população, mas para esse tipo não. Né? Então, eu consigo direcionar todo tipo de tratamento, digamos assim, confiável hoje, eles têm embasamento científico. O mundo inteiro estuda algum assunto e define tratamentos para aquele assunto. E aí, o que eu penso? Todos os tratamentos que são ofertados hoje, a gente tem que ter um mínimo de evidência científica comprovando que isso funciona. Para eu saber que esse recurso está sendo investido de forma adequada e que a pessoa que eu estou tratando vai melhorar, né? E, infelizmente, isso não acontece. A gente gasta milhares de reais todos os meses em tratamentos e terapias que comprovadamente não funcionam. Então, hoje no município, eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Digamos que eu tô com um problema de dor nas costas. Eu sou um idoso, eu tenho dor nas costas há anos e eu vou na UBS e eu preciso de tratamento. Aí o médico me indica um fisioterapeuta. Eu vou falar da fisioterapia porque é a minha área, eu acho que eu fico mais à vontade. Mas isso a gente pode transferir para qualquer situação. Aí esse idoso vai no tratamento de fisioterapia e o fisioterapeuta vai utilizar uma técnica lá para melhorar e é uma técnica que não funciona. Tem evidências, tem estudos dizendo que esse tipo de técnica para esse tipo de dor ou de problema não funciona, mas continua sendo aplicado. Ou seja, essa pessoa vai ficar fazendo o tratamento, vai ficar gastando recurso e não vai melhorar. Ele não melhorando, eu não consigo dar alta para ele para chamar outro paciente, ou seja, a fila vai aumentando, eu vou fazendo tratamentos que não funcionam e desperdiçando recurso. Você sabe o que eu acho mais maravilhoso nessa tua ideia de criar essa comissão de ciência? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Um dia eu tava com uma dor na lombar. Você falou de dor nas costas, eu lembrei. Tava com dor na lombar e eu fui num profissional, mas um massoterapeuta. E eu fui e ele fez aquelas ventosas, sabe? Fez as ventosas e tal. Falou, não, isso aqui melhora muito. Só que eu não melhorei. Mas eu pensei, beleza, minha lombar sempre tá assim, a gente fica muito tempo sentado e tal, enfim. Aí eu fui num amigo fisioterapeuta, que é um osteopata também. E aí ele viu as marcas. Ele falou, você sabe que isso aqui não serve pra nada, né? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, isso aí não serve pra nada. Sabe o que eu acho mais maravilhoso na tua ideia? É que são dois profissionais. Eu, como um leigo no assunto, como não entendendo nada, eu fico naquela, eu vou acreditar em quem? Um fisioterapeuta, o outro massoterapeuta. São dois profissionais da área da saúde que têm opiniões diferentes sobre aquele assunto. Funciona, não funciona, é mais placebo, vai funcionar porque é placebo. Eu sei lá. Mas se a gente tem uma comissão, essa comissão fala assim, viu, a gente está estudando isso daqui e esse tratamento realmente não funciona para isso. Vamos parar de gastar dinheiro com isso aqui. Exatamente. Porque uma coisa é eu gastar o meu dinheiro. Eu gastei o meu dinheiro. Esse é o ponto. Entendeu? Eu gastei o meu dinheiro. Esse é o ponto. Agora, quando você está falando do Estado, do Estado municipal, do governo municipal, está gastando dinheiro que é do povo para um tratamento que não serve. Então, parabéns, é uma ideia excelente mesmo. E eu espero que você consiga implementar essa ideia, tá? Muito, muito boa mesmo. Bacana. E esse ponto que você tocou é perfeito, cara.
É exatamente isso. Se a pessoa quer pagar por um tratamento que não funcione, porque a gente sabe, né? Tem alguns tratamentos que inclusive é da moda, que o pessoal acha até bonito fazer. Tudo bem, você quer gastar o seu dinheiro para fazer isso, você vai continuar fazendo. Não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é a gente pegar o recurso público, que é limitado, e investir em coisas que não funcionam. Né? Esse exemplo que você colocou aí é perfeito, a tal da ventosa. Não precisa defender Ela ficou muito famosa, É. né? A gente viu nas Olimpíadas lá o Michael Phelps, que foi quando estourou, né? O nadador ganhando é tudo verdade. com aquelas manchas lá, o que que é isso? Ah, vamos fazer. E ela tem evidência de que não funcionam, né? Então, pra dor, enfim, né? É exatamente o que você falou. Aí você foi num tratamento que funciona, a pessoa te explicou que não é assim, que não vai melhorar de uma hora pra outra, enfim. E fez um tratamento Fez um baseado. tratamento. Só que esse ponto que você tocou é excelente. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí? Em quem eu vou acreditar? Em quem eu vou acreditar? No que me cobra mais aqui, tá falando que o dele é melhor, mas é mais caro, e aí? Então, a criação dessa comissão é exatamente para isso, para que a gente não deixe dúvida. Então, a gente vai ter um grupo de pesquisadores que sabem, eu posso não ser da área, mas se eu entendo de pesquisa, eu sei ver que esse estudo foi feito de forma correta, que a metodologia é correta, então eu posso acreditar. Porque também a questão de estudo hoje, todo mundo sabe, se você digitar no Google lá, vai aparecer que isso é bom. Mas, se você não souber destrinchar aquele estudo e ver, não, opa, isso aqui foi feito de forma errada, essa conclusão está errada. Então, não é isso. Ele diz que funciona, mas isso aqui eu não posso usar. Não funciona, ele foi manipulado esse estudo aí. Exatamente, tem muito, a gente Tem sabe muito. disso. Então, uma equipe correta para fazer esse levantamento e sim, o que não tiver evidência científica, a gente não vai gastar dinheiro com isso. E a gente vai aplicar o recurso em coisas que funcionam. Tem um outro assunto que eu vou falar, e eu vou pedir, eu já pedi licença algumas vezes aqui para falar desse assunto, e eu digo que é um assunto da moda. Mas não entendam o moda que eu tô falando, porque a gente precisa falar sobre isso, porque é modismo, por isso que a gente tá falando sobre isso. Dadas as devidas proporções e dado aos problemas sociais que nós temos, eu digo o seguinte, Bruno, eu falei muito que as últimas duas campanhas, a última campanha municipal, a de 2020, 2016 e 2020, a causa animal foi muito forte, porque era uma moda falar sobre isso, entendeu? Hoje a gente percebe que é um problema que existe ainda, tá? É um problema da sociedade, mas hoje eu percebo que o assunto da moda é o autismo. Entendeu? Uhum. E eu tô pedindo licença pra você, porque só pra realmente dar esse exemplo de que agora, assim, parece que todo mundo fala sobre o autismo. Ah, não, porque eu tenho a solução pra resolver o problema do autismo. Eu queria ouvir quais são as tuas ideias pro autismo, o que você tem pra oferecer e me perdoe mais uma vez, não, a gente não pode falar só do autismo. A gente tá falando sobre os tratamentos ou essas neurodivergências, que acho que é assim que fala, né? Uhum. Neurodivergência, TDAH, autismo e outros problemas que são recorrentes com relação a isso. Explica um pouco melhor como é que funciona isso, como é que isso está na tua cabeça. E tem o CTEA, que é o Centro... É como se fosse um centro de escola e saúde para tratamento do transtorno do espectro autista. Isso, CTEA, espectro autista, específico para autismo. Isso, excelente, né? Essa questão que você falou de modismo, né? A gente vê, talvez não é exatamente o sentido da palavra, mas é isso mesmo, né? Desde a última política a gente vê o pessoal falando, vou defender o autista, vamos propor campanhas para o autista. Mas hoje, se você for debater com 90 pessoas que falam de 100, ela não entende o que é o autista e ela não entende como fazer políticas para melhorar a saúde desse autista. Tipo aquela música que fala assim, o primo do cunhado do meu genro, ele tem autismo, aí por isso que eu sei falar sobre isso. Exatamente, né? E aí eu vou defender o autista. Mas de que forma você vai defender, né? Então, como eu já falei anteriormente, eu fiz fisioterapia e desde a minha época de faculdade a gente sempre trabalhando com as deficiências. E aí não entra só o autismo, como você falou, todos os tipos de deficiência. Uhum. Agora, quando a gente fala de autismo, por que teve esse modismo, esse boom, né? Hoje, no município de Cascavel, a gente tem mais de 600 crianças aguardando por um primeiro atendimento. Nossa. Crianças autistas. Então é um problema muito grande.
E hoje ficou mais na moda porque o diagnóstico está um pouco mais acessível. Então, antes, quando você ouvia, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, que falava, não, ele é assim mesmo, ele demorou, igual o pai dele demorou para falar, o pai dele, quando era pequeno, não conversava com ninguém, ele era excluidão mesmo, então logo passa. Porque antes era tratado de uma forma normal, né? Hoje a gente acaba identificando, e a gente consegue direcionar. E aí, quando a gente fala de políticas públicas para o autismo, voltamos à minha fala anterior. Infelizmente, hoje, a grande maioria das intervenções e tratamentos para o autista são infundadas. Ou seja, eles estão fazendo tratamento com coisas que não funcionam. E isso a gente pode falar no contexto do Brasil inteiro, mundo. Sim. Até. Muitas coisas são divulgadas na internet que é um problema de tal alimento e tem que cortar esse alimento, ou enfim. Né? Excesso de açúcar quando era... eu já ouvi falar que não pode dar bolacha pra criança até antes de 1 ano, porque a chance dela ter autismo é maior. Tem muitas coisas absurdas, é exatamente isso. E tratamento Mas é a mesma acho que coisa. nasce, né? O autista, ele nasce, nasce. Não é desenvolvido. Você não vai pegar o autismo. Não vai desenvolver ele. Exato. E não é culpa da alimentação que a mãe teve. Então é uma deficiência do neurodesenvolvimento mesmo, que acaba tendo algum tipo de desordem e a criança nasce autista. E o grande problema é que essa criança ela precisa de uma intervenção rápida. Por quê? Com 2 anos, todo mundo percebe que a criança, quando ela chega na idade de 2 anos, ela tem um salto de desenvolvimento imenso. Ela começa a falar mais, ela começa a correr, ela começa a pular, tem desenvolvimento na mobilidade fina, enfim. E o que acontece? No autismo, quando ele não tem um acompanhamento que realmente funciona, que é terapia comportamental, ela precisa de um fonoaudiólogo, ela precisa de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. Então essa criança ela precisa de uma rede multiprofissional completa, para ela conseguir desenvolver tudo isso que a gente falou. A interação social, a fala, a alimentação, né? A motricidade, enfim. E quando a criança demora, o autista principalmente, chega nesse período de 2 anos, ao invés dela ter esse salto de desenvolvimento, acontece o que a gente chama de poda neuronal. O que é isso? Ela regride. Então, se ela fica sem esse acompanhamento, quando ela chega nessa idade, ao invés de ela progredir, ela perde tudo. Tá. Então, antes ela conversava um pouco, ela tinha um pouco de interação, mas essa criança nunca foi acompanhada, aí ela perde tudo. E aí os problemas aumentam, porque ela perdeu esse tempo de ter o desenvolvimento. Então, quando a gente fala hoje na fila de Cascavel, é muito preocupante. 600 crianças aguardando o primeiro atendimento. Nossa. Quanto tempo vai demorar? Quantas crianças a gente vai perder esse tempo, esse start para começar o tratamento? E aí, o CETEA que você citou, é um projeto maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de conhecer várias vezes. Já como fiscalizador da Regional de Saúde, a gente tem contrato com municípios, enfim, para assistência em saúde. A gente fez visita ao CETEA. É um centro pensado de forma excelente. Uma estrutura bacana. Só que adivinha qual que é a dificuldade? Não temos profissionais lá dentro. Sim. Então, e a gente tem terapias que não funcionam, recursos sendo aplicados em terapias que não funcionam. A criança fica lá patinando e não evolui em algumas situações. E aí, novamente, a Comissão de Ciência em Saúde pode ajudar nessa situação. Vamos ofertar para o autista o que ele precisa. Ele precisa de mais fisioterapia, ele precisa de mais terapia ocupacional, fonoaudiologia. E aí, eu vou conseguir melhorar essa criança, vou conseguir fazer com que a fila ande. Mas, claro, eu preciso de valorização profissional também e contratar mais profissionais. Porque os profissionais que a gente tem hoje não dão conta. Quando a gente fala de deficiência, a nossa referência é a PAI. Né? Então, sempre foi. A PAI atende tudo. Inclusive, a gente vê da antiguidade, né? O que acontece? O meu filho está com problema, eu vou lá na PAI. Chega de forma espontânea. Eu preciso. A PAI, muito solícita, sempre abraçou tudo. Só que a PAI não dá conta. Não dá né? conta de fazer tudo. Que foi Até porque eu acho que as condições que a PAI atende hoje, elas são muito extremas. Ela atende muitas
como é que eu vou dizer? São pessoas são transtornos com muitas diferenças entre elas. E acaba globalizando isso tudo. Exato. E eu acho que tem gente que daria pra colocar junto com outras, fazer outras A Pai sim, faz um trabalho sensacional, eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que tá precisando nós, como sociedade, criar outros mecanismos, como CETEA, para falar do autismo, para a gente ser mais específico naquelas demandas pontuais de cada particularidade da sociedade. Concordo plenamente com você. Só fazendo um parênteses com relação a Pai, eu também sou um defensor e brigo pela Pai. E isso, como eu falei, a gente acaba gerenciando aqui 25 municípios. Eu conheço todas as APAIs da nossa região. Hoje a gente tem 22 APAIs nesses 25 municípios. Cada um com suas dificuldades, cada um abraçando toda a população. É um atendimento humanizado que, sério, muito positivo mesmo. Sensacional. Só que qual a dificuldade da APAI? Financeira. Hoje, o recurso vindo do Estado para as APAIs é muito pequeno. Ela mal consegue pagar os profissionais. Quem dirá manter a estrutura, porque as crianças vão lá, elas têm alimentação, elas têm espaços físicos para brincadeiras, terapias de tudo que é jeito, que nem você falou, são várias deficiências que acabam sendo inseridas na APAI e eles dão de tudo para fazer um atendimento excelente. Eu não tenho o que falar do atendimento da APAI. Só que a grande dificuldade é essa, o investimento. Uma realidade que eu, conhecendo as APAIs da região, eu pude ver muito positiva no município de Céu Azul. O que o município fez? O município entendeu que se a APAI não dá conta de atender as pessoas, de quem é a responsabilidade? Digamos que a APAI feche. A APAI não tem recurso, a APAI fechou. Quem que vai ter que atender essa população que está lá? É o município. E aí o que o município de Céu Azul fez? Não, eu preciso da APAI. Porque se eu não tiver APAI, eu vou ter que dar conta. E eu não tenho nem espaço físico. Quem dirá a contratação de profissionais para atender. O que ela fez? Ela fez parceria. Ah, vocês estão com dificuldade de terapia ocupacional? Eu como município, vou contratar um terapeuta ocupacional e vou ceder para vocês. Vocês têm o espaço, vocês têm tudo, a estrutura, eu vou pagar o profissional para atender o paciente de vocês. Isso. Que legal. E funciona. Eles conseguiram praticamente acabar com a fila de autismo no município deles. Que legal. Por quê? A APAI, como eu falei, é a nossa principal referência para o atendimento da deficiência. E o autismo está inserido. Hoje a gente tem o CETEA, que acaba englobando um pouco desses pacientes também. Isso, né? Isso. Então ainda está andando, né? E hoje o CETEA, digamos assim, ele atende os pacientes no estágio mais leve. Os estágios de autismo severo, que são os mais graves, acabam indo para a APAI. Então, com certeza, uma parceria entre município e a APAI ajudaria a resolver. E, novamente, precisamos de mais profissionais. Então, novamente, voltamos para a lei de cargos e salários. Precisamos de mais profissionais. O que o município fez com o CETEA? Fez uma parceria com o CISOP, né, que é um consórcio. O CISOP abriu um concurso para colocar profissionais na APAI, no CETEA, perdão. Só que... E aí paga pelo consórcio. Paga pelo consórcio. Só que o salário é baixo. Se você for ver hoje, de todas as vagas que foram disponibilizadas, cerca de 50% foram ocupadas. Porque o profissional não vai. É um atendimento difícil, é uma população difícil. Então, o profissional que trabalha com essa população, ele quer ser valorizado também. Então, a gente precisa, além de contratação, que esses profissionais sejam mais valorizados também. Vamos lá, vamos partir para a educação. Você trouxe aqui duas demandas que você falou para mim, que é a educação ensino integral. Isso acho que já nos colégios municipais não existe. Acho que tem um colégio municipal só que é integral, né? Isso. Então você gostaria de expandir isso. E os CMEIs. Como resolver o tal do CMEI? Vamos lá. Você falou que já teve aqui a participação da professora Lília, né? Ela é uma professora sensacional. Ela teve 30 segundos para falar do CMEI, sabia? Aí eu falei, eu queria muito trazer ela depois para ela poder explicar como é que ela faria para resolver, né? Porque realmente a questão do CMEI é uma dificuldade gigante, né? A gente tem uma fila de mais de 6 mil crianças aguardando por uma vaga de CMEI. E quando a gente fala de criança esperando, não é só esse o problema. Não é a criança esperando. É o pai que não está trabalhando. A criança tá em algum lugar. Exatamente. Então, é uma teia de problemas, né? Que a gente...
A mulher não pode ser inserida no mercado de trabalho porque ela tem que cuidar da criança, ou na maioria das vezes ela até trabalha, mas um dia ela deixa com a avó, um dia ela deixa com o vizinho, um dia ela falta no trabalho porque ela precisa ficar cuidando da criança, né? Então, o CMEI é uma questão que precisa ser resolvida. E eu também sempre tive por dentro desses problemas, né? Sempre de família pobre e parentes também que necessitam desse apoio e não conseguem, enfim, deixam de trabalhar muitas vezes porque não tem vaga, não tem vaga. E aí o que a gente ouve? Vamos construir mais CMEIs. É a mesma situação do hospital. Tudo bem, vamos construir mais CMEIs. Vamos construir 4 CMEIs. E os professores? Quem que vai atender esses CMEIs? É da mesma forma que na área da saúde. A gente tem subvalorização dos professores. Hoje, Cascavel não paga o piso salarial dos professores. Então, temos professores, alguns saem para ir para a rede privada. Não temos profissionais, né? Então, primeiramente, valorização e contratação de mais professores. Segundo ponto, eu acabei pegando nesse assunto porque várias pessoas, quando eu decidi, o pessoal veio falar comigo. E os CMEIs? E eu comecei a estudar regiões que conseguiram resolver esse problema. Hoje, se a gente for falar em referência em educação, é o estado do Ceará. Muito pouca gente sabe. Mas Ceará é referência em educação no Brasil. É a melhor rede de ensino do Brasil. E o que eles fizeram para acabar com o CMEI? Com a fila do CMEI? Primeiramente, a gente precisa, e é uma proposta minha, pegar o nosso princípio da equidade que a gente tem no SUS e colocar na educação. O que é esse princípio? O princípio da equidade diz: todo mundo tem direito, mas eu vou priorizar quem mais precisa. E isso acontece na saúde, porque o recurso é limitado. Eu entendo que todo mundo tem direito, mas se você precisa mais, eu vou investir mais em você. Isso acontece na saúde e a gente pode fazer para a educação também. Como funcionaria? Criar critérios de seleção. Porque hoje a gente não tem. Se você, não importa se você é rico, se você é pobre, se você trabalha, se você não trabalha, se você vai buscar uma vaga, eles pegam o seu nome e colocam na fila. Não tem critério de elegibilidade nenhuma. Então, às vezes, você que não trabalha, que tem condições de pagar uma escola particular, ou enfim, tá lá na fila, e aí eu tenho uma mãe solteira, que tem 3 filhos pequenos, precisando trabalhar, precisando deixar seu filho, não é priorizado em relação a você. Você concorda que é injusto? Sim. Mesmo eu entendendo que todos têm direito, isso é um direito constitucional, mas a gente pode criar emendas para ter critérios de seleção. Porque se a gente não consegue... De priorização. Exato. Se a gente não consegue englobar todo mundo, a gente precisa priorizar quem precisa mais. Sim. Então, simples critério de seleção, a gente já vai conseguir ajudar muita gente, né, que tem essas dificuldades que a gente falou. Isso no CMEIs e isso no ensino integral. Porque que trabalho hoje que a mãe vai trabalhar, que ela pode sair 4:30 da tarde, que é a hora que o filho sai da escola, para ir buscar? Não dá. Só em restaurante. Não dá, né? É inviável. Então a gente precisa de mais ensino integral, para a mãe ter certeza que o filho vai estar lá. Em um período ela vai estudar, no outro período vai participar de práticas de atividade física, de saúde, enfim, está num ambiente seguro. Ela consegue trabalhar de forma tranquila, depois ela busca seu filho na escola, tem uma vida mais digna, consegue... Quando a gente fala nisso, parece uma coisa tão óbvia, né? Sim. Só que, infelizmente, fica debilitado, né? Sim. Aí essa pessoa não tem dignidade, ela não consegue uma moradia própria, porque ela não consegue nem trabalhar, quem dirá comprar as coisas, né? Então, critérios de elegibilidade, primeira coisa. Aí, contratação e valorização de profissionais, com certeza, né? Então, e o que a gente consiga fortalecer aqueles que já existem também, né? Exatamente, exatamente. Então, como a gente fala, quando eu vejo o pessoal brigando por política, não, isso não pode, isso não pode. Eu não consigo entender que a pessoa não tem que ir para um lado e para o outro. O que a gente tem que fazer? Pegar as ideias boas de um lado, as ideias boas do outro, que os dois lados têm, e ir para frente. E fortalecer. A gente precisa ir para frente. É isso aí. Né? Vamos falar da cidade jovem. Para essa juventude, você falou até de um local público onde eles vão fazer saúde, esporte, lazer, além de arte e cultura. O que tá na tua cabeça sobre a cidade jovem, como criar isso e como a cidade pode colaborar com isso para que isso aconteça? Bacana.
Então, hoje, se a gente for ver em Cascavel, a gente tem tantos espaços ótimos, né, de ar puro, Uhum. de lazer. Hoje a gente tem aqui o Cironard, por exemplo, é um espaço gigantesco, totalmente subutilizado, com um monte de coisa. A gente tem as academias de saúde que, infelizmente, acabaram sendo abandonadas. Hoje, se Sim. você vai num espaço de academia de saúde, tá um mato dominando Uhum. tudo. É um espaço para jovens sem afazeres ficar ali. Quem realmente deveria fazer uso não faz. Então, eu pensei, hoje, fazer mais um parênteses, teve um projeto que começou muito bacana aqui em Cascavel, que foi a Cidade do Idoso. Sim. Não sei se você ouviu falar. Sim. Então, Ali no Parque Tarquínio. Isso, ali no Parque Tarquínio. Como que funciona? Os idosos se encontravam ali e tinham atividades durante o dia todo. Atividades de esporte, de lazer, de cultura. Eles saíam fazer passeios, né, conhecer a cultura da região, enfim. Sensacional a ideia. E o que aconteceu? Isso foi penando. O que era todo dia, o dia todo mudou para meio período. Hoje, se não me engano, são 2 tardes. Por quê? Não tivemos incentivo e colocação de profissionais. Mais uma vez, voltamos à questão de profissionais. Quando a gente disponibiliza um espaço, a gente precisa de orientação. Não adianta eu ter o espaço ali, que é o que acontece com a Academia da Saúde, e não ter nenhum profissional para orientar, para ensinar como faz, para incentivar, para reunir grupos. Porque a gente sabe que quando tem grupo, a coisa funciona melhor. Sim, isso é né? verdade. E aí, quando eu pensei numa cidade jovem, eu tentei trazer a mesma visão. Pegar um parque Isso. e aproveitar um parque, uma estrutura física de um parque para que pudesse fazer isso. Isso, a gente não precisaria construir mais nada. O Cironard, por exemplo, a gente criaria uma cidade jovem, como uma cidade do idoso, com atividades de lazer, cultura, esporte. A gente tem campo de futebol, a gente tem quadra, a gente tem pista de skate, a gente tem um monte de jovem hoje que gostam de teatro, dessa questão de rede social, de dança, enfim. Que poderia aproveitar melhor o espaço para poder fazer isso. Muito. E o que a gente consegue com isso? Desenvolvimento social. Trazer esses jovens que hoje não têm a escola integral, por exemplo, mas eles têm esse espaço. E lá no Cironard é muito bom, tem quadra de É tênis, tem tudo. sensacional, tem tudo. Então, colocaríamos profissionais, novamente, contratação, educador físico, professor de dança, gente da área da saúde para fazer palestras, acompanhamentos, reunir essa juventude lá, atividades de educação mesmo, direcionando eles para o mercado de trabalho, porque hoje a gente vê também uma dificuldade, não temos mão de obra, a maioria dos jovens não querem trabalhar, né? Então talvez não adianta a gente ficar batendo, a gente tem que dar um jeito de acolher Sim. essas pessoas, orientar, conscientizar, né? Então o esporte ajuda muito nisso, a cultura ajuda muito nisso, então seria um espaço público, né, com profissionais de várias áreas, com vários tipos de atividades, onde cada um se identificaria com alguma coisa e ficaria ali. E pudesse fazer as suas práticas melhores ou aquelas que mais desejarem. Exatamente, acompanhada, claro, com Atuando até no profissional. contraturno, porque eu falo assim, ó, essa tua ideia é muito boa pelo seguinte, a gente vê que o jovem, o adolescente, a gente fala que ele é responsabilidade do Estado já, do Estado estadual mesmo, né? Do Paraná, no caso. Por quê? Porque ele vai pro colégio estadual. Uhum. Depois da 6ª série em diante, ele vai pro colégio estadual. Só que ele fica só meio período. E o outro meio período, ele faz o quê? Exatamente. Então precisa pensar alguma coisa pra esse jovem, porque ele é sim de responsabilidade do município. Uhum. Precisa pensar alguma coisa pra ele. A tua ideia é muito boa nesse sentido, de a gente poder trabalhar alguma coisa pra esse jovem, poder ir pra algum local onde ele consiga se desenvolver profissionalmente, no esporte, na dança, na cultura, em qualquer coisa que ele queira ali, ele possa melhorar, afinar ainda mais para ele ser cada vez um cidadão melhor para nossa cidade. Exatamente, cara. E quando a gente pensa em acolher essa população, a gente vai estar resolvendo um monte de problema. Segurança pública, né? Violência. Então, a gente consegue identificar que são várias coisas, né, que a gente consegue trazer e centralizar para um desenvolvimento social dessa juventude. Maravilhoso. Bruno, para a gente ir para o encerramento, eu faço uma pergunta para todo mundo aqui. Vamos dizer hipoteticamente que eu te dei um poder de você mudar qualquer coisa em Cascavel. O que você mudaria? Com certeza, a visão pública sobre a saúde. Novamente, não devemos pensar
em tratar a doença, e sim tratar a pessoa para que ela não adoeça. Então, com certeza, o que eu mudaria era a visão da gestão, tirar esse foco da doença, em abrir mais hospitais, em abrir mais leitos, em tratar o doente, e sim prevenir que essa pessoa fique doente. Com certeza, assim, eu consigo ver que vários problemas a gente consegue resolver se a gente pensar saúde como ela realmente é, e não a doença. Porque é uma visão muito errada. Quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que pensar na saúde e não na doença. E infelizmente essa visão está enraizada, mas eu vou continuar brigando para que essa visão mude. Que maravilhoso. Bruno, excelente papo, obrigado pelo teu tempo. Eu queria muito que você olhasse para essa câmera aqui e aproveitasse para pedir o voto pro teu eleitor. Já. Primeiro eu gostaria de agradecer mesmo essa conversa, achei um bate-papo muito bacana, né? Você consegue dar essa possibilidade pra gente falar o que a gente pensa. Então, povo de Cascavel, eu quero contar com o apoio de vocês. Sei que a gente tem vários candidatos, muita ideia boa, mas quem pôde acompanhar viu que eu tenho algumas ideias que realmente podem ser implementadas, que a gente pode melhorar o município de Cascavel, e eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês. Venham comigo, deem sugestões, vamos fazer uma política diferente. No dia 6 de outubro eu peço que votem Bruno Fisioterapeuta, número 18123. Obrigado. Obrigado, Bruno, mais uma vez, e desejo sucesso aí nessa reta final de campanha e torço para que você consiga implementar suas ideias quando vereador. Obrigado. Valeu, obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política, e eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política, então vem participar com a gente.